Muito bem, queridos irmãos e amigos, ouvinte desse programa tão maravilhoso, que tem abençoado tantas vidas, tantas famílias. Eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade de poder compartilhar, contribuir aqui de uma maneira simples, mas de uma maneira que honre a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Evandro, toda a família, que Deus continue abençoando aos irmãos que estão idealizando esse projeto que é bênção em nossas vidas. Eu quero aqui trazer uma palavra nesta noite, muito breve, mas tenho certeza que irá falar aos nossos corações, trabalhar na nossa vida. Que se encontra no quarto livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, apenas o versículo 17. João, capítulo 5, apenas o versículo 17. Vamos falar nesta noite um pouquinho sobre o trabalhar de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Queridos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está trazendo uma palavra de afirmação. Ele não está deixando dúvida, nem deixando um ponto de exclamação, de pergunta, de interrogação. Ele está trazendo uma afirmação. Ele está dizendo que o seu Pai trabalha e Ele também trabalha. Normalmente, quando olhamos para um trabalho secular, para um trabalho humano, nós conseguimos decifrar, discernir, perceber quando alguém está trabalhando ou não. Quando você vai em uma empresa, você consegue perceber quando os funcionários estão trabalhando ou não. É notório. Quando você vai numa obra de construção, você também percebe quando o pedreiro ou o seu auxiliar, o servente, estão trabalhando ou não. Mas isto não funciona com o nosso Deus. Jesus, o nosso Deus, é o único ser capaz de trabalhar, mesmo quando nós entendemos, imaginamos ou até começamos a acreditar que Ele não está trabalhando. E normalmente, a gente começa a acreditar que Deus não está trabalhando devido às vezes o silêncio de Deus na nossa vida. Às vezes Deus permite tantas coisas em nossa vida que nós começamos a se perguntar se realmente Deus está trabalhando, se realmente Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer para você, meu amado amigo e irmão que me ouve nesta noite, que quando faz sol, que quando o dia é ensolarado, Deus está trabalhando. Quando o dia é de tempestade, Deus também está trabalhando. Quando as coisas vão bem, Deus está trabalhando. Quando as coisas vão mal, Deus está trabalhando. Quando a nossa empresa está produzindo, está prosperando, Deus está trabalhando. Mas quando a nossa empresa não vai tão bem, Deus continua trabalhando. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência dele. Você que me ouve nesta noite, talvez está passando por um momento difícil na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. E talvez está se perguntando, as promessas de Deus não acontecem, nada se cumpre, parece que nada muda. Deus está trabalhando. Quem sabe Ele está trabalhando o nosso caráter, forjando o nosso caráter, a nossa vida, mas Ele não deixou de trabalhar. Daniel capítulo 2, versículo 21, a parte A diz que Ele, Deus, muda tempos e estações. Quando você menos imaginar, quando nós menos imaginamos, Deus entra em cena. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele nos ensina algo profundo acerca da nossa confiança em Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Ainda que as circunstâncias estão dizendo que não,
ainda que a circunstância estão dizendo o contrário, mostrando o contrário, continue confiando em Deus. Continue dependendo de Deus. Continue buscando a Deus. Continue honrando a Deus. Meus queridos, há uma diferença simples de se entender, mas às vezes que nós não compreendemos, às vezes, talvez, por não pesquisar, por não estudar acerca de louvor e adoração. O louvor e a adoração são coisas que parecem semelhantes, mas são diferentes. O que seria o louvor e a adoração, já explico. Imagine quando Deus cura alguém de câncer, imagine quando Deus cura alguém, imagine quando Deus abre a madre de uma mulher que não podia ser mãe. Imagine quando Deus abre a porta de emprego para alguém. Imagine quando Deus age sobrenaturalmente. Nós o louvamos, porque louvor está ligado àquilo que Deus faz. Mas agora imagine quando nós oramos e Deus não faz. Imagine quando nós clamamos e a porta continua fechada. Imagine quando tudo permanece da mesma maneira. Nós o adoramos, porque se o louvor está ligado àquilo que Deus faz, a adoração está ligada àquilo que Deus é. Então, ou seja, independentemente da circunstância, Deus merece ser adorado. O profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17 em diante, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas nas videiras, ainda que não haja nada, ainda que não haja gado nos estábulos, que não haja nada, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo, independente da circunstância, eu continuarei adorando ao Senhor. Então você que nos ouve nesta noite, Deus, mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo na sua dor, mesmo nas suas imperfeições, Deus continua trabalhando em nossas vidas. O que Ele está nos ensinando é: aprenda a depender de mim, aprenda a confiar em mim. Querido, o que nós precisamos é aprender a depender de Deus. Em um mundo caído, não há outro. Nunca existiu e nunca haverá outro que possa mudar a nossa vida, que possa trazer a solução, a não ser Jesus de Nazaré. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós que trabalhamos em uma empresa, você que trabalha em uma empresa, ou quem tem algo próprio, nós cansamos, nós pedimos férias, nós queremos descansar. Presbítero Evandro, a Bíblia diz que até a própria morte pegará férias. Imagine, até a própria morte pegará férias. Mas em nenhum momento das Escrituras nós encontramos Jesus pegando férias, porque Ele não cansa. Ele trabalha de janeiro a janeiro, Ele trabalha de domingo a domingo, Ele trabalha 24 horas, Ele não dorme, Ele não cansa, Ele sempre está guardando o seu povo. Ele sempre está guardando a sua igreja, aqueles que clamam a Ele. Então você que me ouve nesta noite, creia nesta palavra. Ainda que todo cenário seja contrário, Deus continua trabalhando. Meu amado, a sua vida continua no controle da mão dele. A Bíblia diz, livro do profeta Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 15, ainda que uma mãe chegasse a se esquecer de um filho que ainda mama, ainda que uma mãe chegasse a esquecer, abandonar um filho que ela própria deu à luz, todavia, o Senhor jamais se esquecerá de nós, pois Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. Então, meu querido, não se desespera, confia nele. O mundo está tomado pela crise, nós precisamos depender sempre de Cristo Jesus. Ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Daqui a pouco nós iremos dormir, descansar e Deus continuará trabalhando. Ele não cansa, Ele não tarda, Ele não retarda. Ele chega sempre no momento certo, na hora certa. Tudo acontece no momento exato do propósito de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Então acredite nisso, creia nisso, que enquanto você adora Ele, Ele está trabalhando no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus filhos, no seu vizinho. Ele está visitando, está fazendo tudo aquilo o que nós não podemos fazer. O que me alegra, uma das coisas que mais me alegra em servir a Jesus, é que Ele não parece em nada conosco no que tange a fraqueza e limitações. Nós cansamos, nós temos fragilidades. Deus não tem isso. Ele não cansa, meu amado. Ele continua trabalhando em prol da minha e da sua vida. Tenha certeza disso, que enquanto nós clamamos, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência dEle. Mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. Ainda que você esteja orando, clamando, consagrando a vida, buscando e não está vendo nada acontecer, o segredo é: seja firme e constante, sempre abundante na presença do Senhor na sua obra, porque tudo que você está fazendo não será vão. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele está dizendo: eu trabalho na vida de todos aqueles que creem em mim. Eu trabalho na vida de todos aqueles que clamam a mim. Deus abençoe a sua vida, meu amado amigo que me ouve, meu irmão. Creia nisso, que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está guardando a sua casa. Deus está te dando livramentos, mesmo quando você não vê. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é eterno. Ele é Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos de louvor neste momento. Vamos, uma vez mais, ouvir um louvor. Adorar a Deus. Presbítero Evandro, que vem por aí. Vamos ouvir Túmulo Vazio para a glória de Deus. O túmulo está vazio, pois Ele está sentado em um trono de glória.